noite, voltamos então com o terceiro bloco do nosso programa e agora eu queria perguntar a vocês com relação a esses movimentos então chamados de fascistas que vinham ganhando destaque especialmente na Europa e nos Estados Unidos, né, na América do Norte. Na Europa a gente tem em vários países onde aconteceram eleições recentemente, candidatos ou que venceram ou que chegaram muito próximo de vencer as eleições e com um discurso claramente fascista, né? Por quê? Esses candidatos que até então, que sempre existiram, mas que não ganhavam relevância em eleições durante pelo menos algum tempo, de alguns anos para cá, vem ganhando, né? Eu queria até adiantar algo para vocês discutirem também. Recentemente eu li um artigo onde dizia que os monstros justificam os medos, que tentava um pouco explicar essa questão, colocando, por exemplo, como monstros o movimento imigratório para a Europa, que traz medo consigo da população local, desperta o medo e aí é um campo fértil para surgir esses movimentos e ganharem força. Nara, terminou. Bom, eu vejo que não é um movimento que seja surpreendente nesse sentido, porque das últimas décadas para cá, movimentos populares mesmo, a própria população e algumas instituições na própria Europa já estavam demonstrando, né, que esse monstro ele não estava morto, nem apagado, né? Que não se eliminou-se a questão do fascismo com a Segunda Guerra Mundial propriamente. A gente percebe movimentos artísticos, né, que não tinham pouca expressividade, até mesmo, né, em questão do futebol, jogadores fazendo a saudação nazista dentro de campo, torcidas falando ordens e palavras, movimentos de tribos sociais na década de 90, final da década de 90, né? Incluindo enquanto esporte, um detalhe, até uma curiosidade, ligado ao skate, por exemplo, a forma de se escrever o skate sendo com a letra H ou com a 36ª letra do alfabeto para se associar a Hitler, para se associar a alguma coisa, algum símbolo que fosse nazista, algum símbolo que fosse fascista. Então, ele vem crescendo. Ele é um movimento que saiu daquela coisa de ser ruim, de ser clandestino até para uma manifestação maior e atingindo, claro, os discursos políticos. Um contexto hoje de medo também, né? E vencer o medo com medo. O que seria esse medo do europeu? O extremismo islâmico, o movimento terrorista desses islâmicos, né? E esse processo de imigração para a Europa. Então, acende neles um discurso de preservar aquilo que é natural deles, ou de uma ordem nacionalista deles. Então, isso tudo abre espaço para essa discussão ou para um ganho maior do discurso fascista nas populações, principalmente da Europa e dos Estados Unidos também, que a gente já vê há muito tempo, né, principalmente com os imigrantes latinos, né, um discurso crescendo também e chegou ao ponto do que o Donald Trump está no poder hoje, certo? Professor. É difícil traçar um panorama geral do que nós estamos vivendo hoje no mundo. Eu digo o seguinte, volto sempre no mesmo ponto. O capitalismo, ele não só criou um modo de fazer negócio, um modo de trabalhar, como ele construiu uma sociedade inteira, uma sociabilidade hoje, no mundo inteiro, se faz por meio das relações que o capitalismo engendra, que o capitalismo impõe. À medida que esse sistema global, mundial, experimenta a sua crise derradeira, no sentido de que ele não consegue mais se reproduzir,
da maneira como até os anos 70, 1970, 1980 ele conseguia, ele afeta toda a sociabilidade, aquilo que parecia normal, natural, que foi construído pela Europa depois da Segunda Guerra Mundial, como a Nara colocou, né? Uma certa normalidade, conquistas sociais, conquistas econômicas, proteção social, aposentadoria, trabalho integral para as pessoas, educação, saúde. Esse modelo, que é um modelo liberal, que também impunha uma espécie de estamento político, uma condição política de organização do Estado, que a gente chama de representativa, né? Isso tudo está ruindo. Está ruindo. Está ruindo de tal maneira que a sociedade começa a voltar a se proteger a partir de elementos que são muito curiosos. O capitalismo se tornou global, mundial, o consumo se tornou global, o consumo se tornou mundial, você toma os mesmos refrigerantes, consome as mesmas roupas. Os padrões de felicidade se tornaram globais. Sim. Não é? As pessoas trabalham do mesmo jeito, são exploradas do mesmo jeito no mundo inteiro. No entanto, na hora da crise, você volta a uma espécie de raízes culturais de tradição. Você precisa de uma referência. Parece que você precisa de um pertencimento, de uma referência. Então, olha, nós estamos ruindo, então onde que eu vou me apegar? Vou me apegar aos meus valores religiosos, aos valores da minha terra, do meu lugar. Né? Vou refazer a minha sociedade para eu poder me proteger. E para isso, eu preciso saber quem são os meus inimigos. Os inimigos dessa tradição. Então o fascismo hoje adquire um outro caráter, que é uma crise estrutural do capitalismo que leva as populações, os grupos, as etnias, né, os grupos religiosos a dizer assim, não, vamos nos defender aqui. Essa gente toda é culpada por isso, que eles não conseguem entender que o capitalismo não precisa dessa daquela etnia ou desse daquele grupo. Ele se faz por si, e ele está se autodevorando também por conta das suas próprias contradições internas. Então, é interessante essa contradição, é interessante esse paradoxo que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, ao invés de nós avançarmos para uma outra sociabilidade que nos liberte, nós estamos voltando a nos acorrentar dentro daqueles limites étnicos, porque a gente acha que é o único caminho, né? Por isso que eu acho que no Brasil a coisa é mais complicada ainda. Por quê? Porque nós ainda somos uma sociedade escravocrata. Totalmente. Você está entendendo? Nós ainda somos uma sociedade escravocrata. Para criar um nacionalismo fascista, é preciso superar a escravidão. A classe média é escravocrata. As elites são escravocratas. Né? A polícia sai na rua e a gente sabe muito bem quem é que ela... Para quem... Né? Como ela age e contra quem ela age e a favor de quem ela age. Isso significa que nós temos uma estrutura, uma raiz social, histórica, econômica, política, que é escravocrata. Será que os fascistas, que tanto querem o nacionalismo e o patriotismo, serão capazes de trazer para dentro desse nacionalismo justamente essa massa que é a herança da escravidão brasileira? Essa é uma pergunta que eu não sei se alguém pode me responder, se os fascistas conseguem me responder. Bom, obrigado pela participação de vocês até aqui. A gente volta então para o último bloco do nosso programa. Até lá!